Senhores telespectadores do canal 17, UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o jornalista Sérgio Tavares, vencedor na categoria Contos do Prêmio Sesc de Literatura, ano 2009. Sérgio Tavares trabalha há 5 anos como assessoria de imprensa. Sérgio, em 2004, já havia sido premiado no concurso literário da Fundação Escola do Serviço Público, FESP, com o conto O Escritor de Obituários. Sérgio Tavares vive há 6 anos no município de Niterói. Boa tarde, Sérgio Tavares. Boa tarde a todos, boa tarde, espectadores. É com muita honra que participo desse programa, principalmente na presença de uma pessoa tão ilustre para Niterói, como o Mônaco, uma pessoa que sempre teve a importância de levar a literatura como se fosse um meio de vida, né? Desde de criança que a literatura está na sua vida, né, Mônaco? É verdade. E isso é importante e eu me sinto muito orgulhoso de estar participando dessa entrevista. Nós ficamos muito gratos a você pela sua presença e também pelas suas palavras. Para nós, niteroenses, foi motivo de grande orgulho ao tomarmos conhecimento que você foi o grande vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2009 na categoria Contos. Como se sente em ser ganhador de tão importante prêmio, Sérgio? Por favor. Olha, Mônaco, primeiramente eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de um grupo de escritores que Niterói é um município, uma cidade que tem um grupo de escritores assim fantásticos, né? É um grupo de escritor fantástico, tem escritores que com livros lançados aqui em Niterói, livros lançados em todo o Brasil. E esse prêmio ele surgiu num momento muito bom da minha vida, assim, né? Eu estava escrevendo um livro, que na verdade não é esse livro, é o livro que vai se tornar, que acabou sendo base para o meu próximo livro. E durante esse período, eu escrevi alguns contos, aquele que os escritores chamam de contos de gaveta, né? Você escreve e você guarda esse material. Aí eu estava em casa no final de semana e eu li a revista Cult, uma revista de literatura e artes, que é distribuída para todo o Brasil, falando sobre o prêmio, falando sobre a inscrição do Prêmio Sesc de Literatura. E eu vi que faltava apenas uma semana para terminar as inscrições. Aí eu olhei, entrei no site, peguei o edital e o que eu achei fantástico no Prêmio Sesc de Literatura é que ele premia uma obra, ele não premia só um conto, que geralmente quando você participa de premiação com contos, é só um conto só. Ele premia uma obra e me interessei, eu falei, vou me inscrever. Eu peguei o material que eu tinha, comecei a analisar esse material e dentro desse material eu procurei uma temática. E essa temática, ela era uma espécie de argamassa que sedimentava esses 4 contos que completaram essa coletânea. E eu, logicamente, fiz uma revisão e mandei faltando dois dias para terminar as inscrições. Eu até pensei comigo mesmo assim, não deve nem chegar assim, sabe? Eu não sei como é que vai ser esse processo. E me desliguei um pouco desse processo. Durante esse período, a minha esposa ficou grávida e tivemos a nossa filha, Laura, e eu esqueci. Aí me ligaram, me mandaram um e-mail primeiramente, avisando que eu tinha sido vencedor, e eu não vi o e-mail, que eu estava tão com outras preocupações, e me ligaram, eu estava indo trabalhar, eu estava dentro das barcas, naquela confusão das barcas, e me ligaram, não entendendo muito bem, aí eles disseram, não, você foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura. E, sinceramente, na hora, assim, você meio que não cai a ficha, né? Eu continuei trabalhando, vivendo os dias, só quando fosse aproximando da premiação, que foi no dia 2 de agosto, na Academia Brasileira de Letras, e realmente eu vi a importância do prêmio. E daí por diante, acho que minha vida mudou, tanto como profissional como pessoal.
a minha visão hoje da literatura é completamente diferente e minha visão de como ser escritor, do querer ser escritor, do amadurecimento da minha literatura, acho que foi muito importante. É verdade. Foi uma emoção muito grande, certamente, e também quero dizer que o seu trabalho, a sua vitória, o seu prêmio foi motivo de capa do jornal O Fluminense, né? Que houve uma repercussão muito grande em torno da premiação. Então, está aqui toda a capa do Caderno Cultural é dedicado a você, Sérgio Tavares, com muitos méritos, né? E eu parabenizo por esse grande prêmio que você conquistou. Cavala, vencedor do Sesc, Prêmio Sesc 2009, é uma coletânea composta por quantas histórias? E também eu queria saber, Sérgio, por que o título Cavala? Esse título Cavala é sempre uma pergunta interessante. Eu acho que, sim, antes de eu explicar qual é o título, tem uma história que é uma história curiosa. Quando eu soube que era o vencedor do prêmio, que me mandaram um e-mail dizendo que eu tinha recebido o prêmio, eu recebi o material para a orelha e para a contracapa. Que quem escreveu a orelha foi o Beratão Brasil, um grande crítico literário, e a contracapa foi a Heloísa Seixas, uma grande escritora. E os dois, por coincidência, acharam que o primeiro conto chamava Cavala, que na verdade não era outro nome. E eu mandei e-mail para a Heloísa dizendo, Heloísa, o nome não é Cavala, na verdade tinha até um nome assim meio cinematográfico, era Equações sobre um Abismo, que fala sobre a aritmética, sobre essa questão da loucura do transtorno obsessivo compulsivo. E ela falou assim, mantém esse nome Cavala, que é um nome forte. E é muito importante assim, para um escritor iniciante, ele começar com uma obra que tem um apelo. E esse título é forte. O nome Cavala Cavala é geralmente, dentro do universo masculino, como que um homem chama aquela mulher voluptuosa, aquela mulher que desperta o libido, sensual. E embora do meu conto eu tenha uma personagem que pode ser encarada dessa forma, eu procurei pela velocidade, que eu acho que Cavala também, ela acaba remetendo à questão animalesca, né? Que ela acaba se aproximando muito do cavalo e daquela velocidade. Então, como a minha maneira de escrever esse conto, principalmente o conto título, era de uma maneira muito acelerada, eu busquei esse nome, tanto que a capa também, ela tem essa questão do movimento, né? É uma capa que eu fiz questão que fosse uma capa viva. A coletânea são 4 contos, formada por 4 contos. O primeiro conto é sobre uma ex-modelo que ela está passando por um processo de surto de transtorno obsessivo compulsivo. Ela está passando por esse desvio psicológico e ela reencontrou um amor recente e ela quer se desprender dessas amarras, da loucura, para poder voltar a esse amor, e ela, a princípio, não consegue, entra em desespero, e ela acaba cometendo um ato muito trágico no final desse conto. O segundo conto é uma professora primária, que ela é ninfomaníaca, e ela chega a um ponto dela praticar essa libido, esse desejo que ela tem, que ela acaba procurando o ser humano na sua condição mais miserável, né? Ela procura um mendigo e acaba tendo um relacionamento com ele. O quarto conto é sobre um homossexual, a gente não sabe muito bem se é um homossexual o personagem, mas ele trabalha em banheiros públicos, que ali ele busca os parceiros dele dentro daquele local de sujeira, sabe? Ele meio que se iguala a essa condição. E o quarto conto, que é o meu conto preferido, por sinal, é um conto sobre o menino de rua, que ele, para se defender de alguns fantasmas reais e imaginários, ele recortou de uma revista velha uma figura de um cachorro e ele utiliza como se fosse o escudo dele, né? Esse cachorro, na verdade você não sabe muito se esse cachorro ele tem uma relação de vida com ele, né? Se ele é um cachorro realmente que se aproxima da realidade ou se ele pode ser uma analogia para a própria relação do sexo, a relação da loucura. Ele funciona dessa forma. Eu gosto muito, que eu acho um conto muito rico. É um conto que vale muitas interpretações.
Realmente, todos os contos, houve uma repercussão muito grande no meio cultural de nossa cidade a respeito desse seu trabalho, desse seu livro, que eu quero até apresentar uma bela capa, né? O Kavala, né? Grande vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, e a gente fica muito feliz com os comentários favoráveis e a repercussão que houve em relação ao seu livro, Sérgio. Parabéns. Gostaríamos de saber quantas obras concorreram ao Prêmio Sesc e também se foram enviados trabalhos de todos os estados, todo o país enviou trabalhos para concorrer ao prêmio. Olha, isso é um motivo de muito orgulho para mim, porque a princípio foram 600 livros, que, se eu não me engano, para ser mais exato, foram 667 livros que foram enviados. Aí depois teve uma pré-seleção que ficou com 60 livros, e desses 60 eu fui o grande vencedor, né? Foram realmente um grande número de concorrentes, né? De todo o Brasil. É verdade. De todo o Brasil, sem qualquer restrição de temática, sem qualquer restrição a única restrição que tinha que ser uma obra inédita, né? Sim. E muito positivo. Inclusive, o prêmio, eu acho assim, que ele é muito importante porque ele não restringe em momento nenhum. Se você pegar os vencedores dos prêmios anteriores, você vê que são obras completamente diferentes. A temática é diferente. Então, eu acho que dentro do meio literário ele é muito rico, porque ele apresenta assim, autores que não está dentro de uma corrente, como, por exemplo, uma corrente da moda, né? Ele acaba saindo um pouco do modismo do momento e acaba apresentando uma literatura, seja uma literatura mais urbana ou uma literatura ligada mais à década de 20, à década de 40. Eu acho que esse formato do prêmio ele é muito rico, porque dá oportunidade aos escritores. Pelo número de concorrentes ao prêmio, eu acho que o prêmio teve um valor extraordinário, pelo número de concorrentes que você acabou de falar, acima de 600, e trabalhos de escritor de todo o país. Então, é um prêmio realmente bem valorizado. Sérgio, sua obra Kavala foi lançada pela editora Record, uma das mais importantes editoras do nosso país. Ela terá distribuição para outros estados? Isso é até uma concessão que há dentro do próprio contrato, né, que a gente firma tanto com o Sesc quanto com a editora. Durante esse período de um ano, eu participo de vários eventos relacionados ao Sesc. Por exemplo, agora em novembro, eu estou indo para Roraima, numa feira literária lá em Roraima. Tive em São Paulo também, na Bienal. Tive em Paraty, onde foi lançado o livro. E esse livro, a distribuição dele é para todo o Brasil, todas as livrarias. E dentro desse processo, a cada vez que eu participo de um evento desse, sempre tem um lançamento e não diria uma noite de autógrafo, mas um momento que eu estou relacionando com os leitores e assino alguns livros e tal. E ele é fantástico, porque é exatamente essa circunstância que me dá o retorno. Que você comentou da questão da projeção do livro aqui em Niterói, e é fantástico, porque quando você tem um contato com o leitor, você percebe que sua obra é vista de várias maneiras, até diferentemente de como você a pensou. E algumas pessoas falam sobre o livro, que acham interessante a questão de como que os personagens eles têm uma vida, né? São personagens vivos, são personagens muito próximos à realidade, e coisas assim mais até ilustres, como pessoas que chegam e falam que os personagens eles se repetem no livro, né? Que é engraçado assim, por exemplo, você vê o livro, o primeiro conto foi o último que eu escrevi, e o segundo eu lembro que foi o primeiro. Então, as pessoas acham que o personagem, que nos dois contos tem um personagem de um mendigo, é o mesmo personagem. Não é. Você vê que tem uma diferença muito grande de tempo entre um e outro. O primeiro conto foi o último a ser escrito. Foi o último a ser escrito.
e as pessoas acreditam que é o mesmo personagem, na verdade não é. Então essa impressão que você tem é muito rico. Sabe, uma pessoa que é muito rica, que traz para você um retorno, não só como um autor que você acabou de lançar um livro, mas uma percepção para as suas próximas obras, né, para o próximo lançamento. Como que isso? E isso está influenciando muito nesse meu segundo livro. Eu trabalho em livros há cerca de meio século e posso afirmar que a editora Record, ela é não só uma das principais do país, como também é uma grande distribuidora de livros. Exatamente. Então, acho que isso foi mais uma vitória sua, né? Porque é uma editora e distribuidora de grande renome no país. E todo o processo também de formatação do livro, de criação do livro, né, da obra, assim, teve todo um carinho, sabe? Um desvelo assim, com esse material, de me apresentar o material, a capa, perguntar se estava interessante, a revisão, a editora que me tratou de uma forma assim, muito, muito carinhosa e muito generosa. Assim. Tenho muito gratidão pela editora. A Record publicou diversas obras importantes, né? Muita coisa que realmente obras de sucesso. Exatamente. Bom, Kavala é seu livro de estreia. Está em vista outra publicação? Você já está pensando em lançar alguma outra obra? E se tiver já com essa intenção, Sérgio, qual é a temática? Olha, Mônaco, eu acho o seguinte, eu acho que a arte, ela se apresenta de diferentes formas, assim. Para algumas pessoas pela música, para outras pessoas pela pintura. Para mim, se apresenta na forma de literatura. E quanto à literatura, a minha maneira de escrever é dentro desse formato de contos. Sabe? Eu gosto desse formato, eu sou um leitor ávido de livro de contos. Sabe? Eu acho que o livro de conto ele é fascinante porque você tem várias histórias dentro de um formato, né? Você não precisa seguir uma lógica dentro desse formato do livro, né? Você pode ler o primeiro conto como você pode ler o último primeiro, ele não tem uma certa ligação. Como eu falei anteriormente, eu estava escrevendo um livro, que esse livro eu ia apresentar para as editoras, quando eu ainda não tinha sido premiado. E esse livro agora serve de base para o meu segundo livro. É um livro que tem uma temática diferente, que é um livro que fala mais sobre essa percepção da passagem do tempo, da perda. É um livro que tem uma ligação muito forte assim, com o momento que eu vivi anteriormente, com a maneira de pensar a minha literatura. Só que é um livro que está sofrendo modificações. É um livro que, depois que eu lancei... Porque quando você é um escritor, digamos assim, desconhecido ou anônimo, né, você tem um relaxamento que é natural. Você escreve de maneira relaxada. Você escreve, eu acho que até com mais impulso. Mas depois que você lança um livro, depois que você tem um livro lançado, que você recebe essas críticas positivas, que você acaba criando uma preocupação com a sua obra. Então esse material, eu estou reunindo esse material, eu estou aperfeiçoando algumas coisas e eu estou até pegando uma ideia que veio com esse livro aqui, que foi essa ideia da questão dos contos pares. Eu achei interessante essa percepção que algumas pessoas tiveram e eu estou utilizando isso. Inclusive eu estou reescrevendo um conto e estou escrevendo outro. Esse material, eu devo entregá-lo no começo do ano que vem para a editora. Eu pretendo finalizá-lo até o final desse ano e fazer uma revisão nos 2 primeiros meses do próximo ano. E, a princípio, assim, se não mudar, já tem até um título da capa do livro, que vai se chamar Queda da Própria Autora. Você, quando falou em contos, lembrei-me do início da minha carreira de livreiro, né? E como era lido o Guy de Maupassant, o Edgar Allan Poe, aqui nós temos o Machado de Assis, contista, o Essa de Queiroz e tantos outros nomes que hoje, infelizmente, estão até esquecidos. Né? Sabe o que acontece, Mônaco? As pessoas, eu acabei ouvindo muito isso. Assim. Eu tive um evento que eu participei na Flip, que foi um jantar patrocinado pela editora Record, que eu tive contato com grandes escritores, foi um evento fantástico. E tive contato também com donos de livrarias e pessoas que apresentavam livrarias. E eles estavam me falando que o conto ele acaba sendo um formato que é pouco lido. As pessoas têm uma certa restrição. Mas se você parar para pensar, você acabou de falar agora, os grandes escritores, a maioria começou com contos.
Se você pegar, por exemplo, o Garcia Marques, que fez um grande sucesso com 100 Anos de Solidão, ele começou com contos. O Cortázar começou com bestiário, com contos. Você pega, por exemplo, Borges, começou com contos. Então, eu acho que é um formato muito válido. Eu como estou lançando o primeiro livro, seria muito assim, pertinência minha chegar e falar que esse é o material que eu vou levar daqui por diante, que eu não posso desenvolver, de repente, um romance. Eu acredito que o conto, ele é como se fosse uma escada. É uma maneira de você colocar a forma de você encarar a literatura e você amadurecer dentro dele. Eu acho que o processo eu escrevi um romance, sim, mas o conto sempre vai ser aquele formato que eu mais gosto. Eu lembro-me que jovens ia à procura das obras do Charles Dickens também, que era outro contista, né? Engraçado que Charles Dickens, os primeiros livros dele tinham um formato de contos e acabou virando romances, que são contos longos. É verdade. Né? Mais outra pergunta. Como você se inspirou para a publicação de Kavala, que é uma coletânea composta por 4 histórias? Olha, isso aí é interessante. Eu tenho um autor, que também é vencedor do prêmio anterior, o prêmio SES, chamado Márcio Leite. Ele lançou um livro chamado O Momento Mágico, ele foi vencedor do ano passado. E ele é médico, ele fez uma descrição muito boa da questão da inspiração. Ele falou que a inspiração é como se fosse uma personalidade paralela. Eu acho que para mim funciona dessa forma, assim. Eu preciso ter uma voz ativa que me guie dentro desse processo de criação. E essa voz é uma voz que fica permanente até eu terminar esse processo. Assim, é interessante que, por exemplo, o conto Fome, que é o segundo conto desse livro, ele foi escrito em tempos diferentes. Eu escrevi a primeira parte e continuei fazendo um outro material que não tinha nada relacionado a esse conto, e ficou essa voz ativa meio que me dizendo que não estava terminada ainda a obra. E eu, depois de alguns meses, eu voltei e terminei essa obra. O meu olhar, que ele é modificado. Assim, eu digo que eu comecei a fazer jornalismo porque eu queria estar próximo ao universo da escrita, né? E como jornalista, essa minha visão literária, ela se aguçou muito. Então, os contos, eles têm ou influência daquilo que eu li como jornalista ou daquilo que eu escrevi. O primeiro conto, o Kavala, ele é inspirado numa entrevista que eu li há algum tempo, de uma ex-modelo, muito famosa, inclusive nos anos 80, e ela passou por esse período de sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo. E o último conto, O Papel de Cão, foi quando eu trabalhava no jornal Folha de Niterói, aqui da cidade, e eu recebi uma pauta de fazer uma matéria num abrigo para menores de rua. E é interessante que eu cheguei no abrigo e a minha visão do jornalista, de procurar um personagem, de procurar a essência da matéria, eu vi um menino sentado e pensei assim, esse menino tá aqui sem pai, sem mãe, sem casa, e eu queria saber qual é o sonho dele, o que ele sonha. Eu cheguei até ele e perguntei, se teria um sonho, qual é o seu sonho? E ele me falou, o meu sonho é ter um cachorro. Você trabalhou no Folha de Niterói com o Fernando Marcondes Ferraz, com a Lu Pacheco, né? Não, trabalhei bem anteriormente. Trabalhei com Sandra Duarte, Denise Garcia. Sim, Sandra Duarte. Sandra Duarte hoje está no jornal Fluminense. Eu fui foca da Sandra Duarte, uma pessoa que me ensinou muito. Gosto muito da Sandra, uma gratidão muito grande. Você falou no Fome, né? Um conto Fome. O segundo conto. Teve eu lembro, quando você falou no conto Fome, lembrei-me do Knut Hansu, que tem um trabalho chamado Fome, uma obra do Knut Hansu. Bom, como aconteceu, onde aconteceu a cerimônia do Prêmio Sesc de Literatura 2009? E também queria saber se esse prêmio foi bem prestigiado. Nossa, foi muito, assim, eu tive o prazer de estar na presença de imortais, assim, de escritores que têm importância na cultura nacional. Por coincidência, eu estava lendo um livro do Sequim e me disseram que o Sequim iria ser a pessoa que iria apresentar o prêmio, e ele dividiu a mesa com a gente. Foi de uma generosidade absurda, você sabe, de receber a gente, conversar, de ler o livro anteriormente, falar sobre o livro, dar algumas dicas. E estava também o Bechara e outros imortais também. Esse prêmio, o lançamento foi na Academia Brasileira de Letras, foi no dia 2 de agosto, e teve o lançamento, depois da apresentação do Sequim, autores vencedores dos anos anteriores falaram
como foi a experiência de viver esse um ano, assim. Até a Lúcia Bittencourt, que é a vencedora de 2004, se eu não me engano, ela fala que é um ano de Miss, né? Que o escritor vive um ano de Miss como se fosse uma Miss Brasil. Ele viaja o Brasil inteiro, ele apresenta a sua obra, assim. É uma descrição bem assim, inusitada, né? Então tivemos uma presença de um público muito bom, inclusive de presença de membros da Academia Brasileira de Letras, como é o caso do Evanildo Bechara e Antônio Carlos Sequim. Exatamente. Tomamos conhecimento que Kavala fez parte dos lançamentos da editora Record na Festa Literária de Paraty. Fale-nos um pouco sobre sua participação neste grandioso evento que é a Flip. A Flip, ela foi uma sequência, né, do lançamento do livro na ABL, né? Eu também lancei o livro lá na Flip também. Eu e a Gabriela Gazinelli, que é a vencedora do Prêmio Sesc na categoria romance, ela participou de um bate-papo lá na Flip. E a Flip é fantástica, né? Porque a Flip ali você respira a literatura, né? É impressionante como é um evento que tem uma importância muito grande assim no panorama cultural nacional, né? Sem dúvida. E ali eu tive contato primeiro contato com as pessoas que leram o livro, né? E pessoas que chegaram até mim e elogiaram o livro e perguntaram mais sobre a obra, assim. E pessoas também que estavam querendo começar a literatura, pessoas que ainda não foram lançadas por editoras, né? Que inclusive algumas que bancaram seus próprios livros, né? Que chegaram e perguntaram sobre essa experiência, como é escrever, como é ter esse prazer de lançar um livro para uma grande editora. Como você vê a nova geração de autores brasileiros? Com muito entusiasmo. Eu acho que a gente está com uma geração muito boa, uma geração que sai dessa massificação que tem hoje em dia, ligada ao sobrenatural, ou ligada à questão de bruxinho, de vampiro, assim. Não que isso também seja importante também, porque faz parte da literatura. Sabe? Isso é a construção do imaginário. Eu acho que essa coisa lúdica é muito importante. Mas eu vejo uma geração muito boa. Eu vejo escritores, por exemplo, como Santiago Nazarian, Ana Paula Maia, André de Leones, que foi vencedor do prêmio também em 2005. Eu tenho o Daniel Pisa, o Daniel Galera, sabe? Tem a Mica Betega, que foi vencedor do Portugal Telecom, que é um escritor extraordinário, que como eu é muito fã de Cortázar também. E eu vejo com entusiasmo. O que eu acho que falta é uma projeção maior. Certo. Sabe? Infelizmente, a gente vive num país de poucos leitores e esses poucos leitores eu não sei se acaba refletindo num espaço muito pequeno na mídia dedicado à literatura. Uma geração de grande valor. Grande valor. Me sinto assim, muito honrado de fazer parte dessa geração, inclusive de pessoas que têm uma literatura muito próxima à minha. Ô Sérgio, você poderia nos citar livros e autores que te marcaram? Olha, a minha formação literária ela é bem interessante. Assim. Eu tenho uma influência muito forte da literatura que minha mãe consumia. Né? Minha mãe é uma pessoa que sempre gostou muito de literatura e ela era muito fã de romances policiais. Né? Então, a minha formação literária, ela começa por romances policiais, depois, na minha adolescência, ela passa por alguns clássicos, aí vem Poe, Maupassant, vem Lovecraft. E depois, no meu período, que eu já formado adolescente, que eu cheguei até a faculdade, foi conhecer o realismo mágico. E eu tenho dois assim, autores que eu me inspiro muito, que é o Júlio Cortázar e o Murilo Rubião, que é um autor que, infelizmente, é pouco conhecido no Brasil. Um autor fantástico, que eu acho que tem contos maravilhosos, que eu acho que deveria até ser livros indicados em escola. Uma coisa que falta muito, a renovação da literatura nas escolas. Tá. Você sempre quis se tornar escritor? Acho que essa é a certeza absoluta assim, da minha vida é essa. Assim. Eu acho que é interessante quando me perguntam isso sobre essa questão da literatura, como que eu me relaciono com ela. Eu acho que escritor eu sou e sempre serei. Assim. Eu não era conhecido, agora eu tenho o primeiro livro lançado, e essa percepção de ser escritor, ela é fantástica, porque quando você lança o livro, você tem a noção correta que você está fazendo realmente aquilo que você foi destinado. Assim. Eu não trato isso como se fosse um dom, eu trato como se fosse uma aptidão. Eu acho que escrita, ela é um exercício que tem que ser praticado todos os dias. Pois não. Gostaria muito de agradecer a sua presença no programa Grupo Mônaco de Cultura. Infelizmente o tempo está curto, mas eu sei que você teria tanta coisa para passar, mas
teremos certamente outras oportunidades. Então, eu quero agradecer a sua presença, foi uma presença ilustre. Eu agradeço muito os espectadores por terem nos assistido e, novamente, eu ratifico meu orgulho, meu prestígio de estar ao lado do Carlos Mônaco, uma pessoa tão importante para a literatura de Niterói. Muito obrigado, Pedro. Bom, como notícias, temos uma caravana literária que irá a Rio Bonito, promovida pela editora Nit Press, com o lançamento do livro sobre o poeta B. Lopes, de autoria de Eliane Areias, com a saída sexta-feira às 17 horas do Calçadão. Hoje, na Academia Niteroense Letras, eleição para a cadeira número 44, vaga desde o falecimento de Hélio Monerá Solon de Ponte. Despeço-me agradecendo a presença do jornalista e escritor Sérgio Tavares e aos telespectadores, lembrando que o programa é reprisado às quintas-feiras às 21 horas, sextas-feiras às 9 da manhã e sábado às 16 horas. O segundo bloco terá o comando da nossa queridíssima acadêmica, psicóloga Elizabeth do Vale. Muito obrigado. Boa tarde para você que está conosco. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje, respondendo algumas questões que nos chegaram. E, em primeiro lugar, falando, ou seja, relembrando o trabalho da ACAP, que é um trabalho que eu tenho divulgado já há alguns programas, há mais ou menos uns 3 programas que eu divulgo o trabalho, porque realmente acho que é assim uma dedicação, uma colaboração maravilhosa desses profissionais que fazem um trabalho muito bonito de inclusão com deficientes e que vale a pena que a população tome conhecimento desse trabalho. Então, eu gostaria de informar mais uma vez que a ACAP é a Associação dos Colaboradores e Amigos dos Pacientes Especiais, é uma instituição beneficente que funciona como uma casa-lar, abriga e assiste atualmente a 29 pessoas com déficit intelectivo. Desenvolve um trabalho multidisciplinar em 3 âmbitos: atendimento médico, psicoterapêutico, assistencial e comunitário. Os profissionais envolvidos executam diversas modalidades de atendimento, como oficinas terapêuticas e de trabalho, atendimentos individuais ou em grupo e lazer assistido, apontando para uma concepção mais abrangente da compreensão no tratamento em saúde mental. Se você quiser auxiliar a ACAP de alguma forma, a ACAP fica na Avenida 12, número 1, loteamento Mar Alegre, Piratininga, Niterói. O telefone da ACAP é 2619-2230. Você pode ajudar de várias maneiras, com o seu trabalho voluntário, com alimentos não perecíveis, com roupas, enfim, com uma série de coisas que você pode mandar para a ACAP para fazer a sua parte aí nesse trabalho tão bonito e tão gratificante. Então, está dado aqui o meu recado mais uma vez sobre esse trabalho belíssimo. E hoje estamos aqui com mais algumas perguntas que nos chegaram e eu farei o possível para responder ou dar algumas dicas. Então, a primeira pergunta seria de uma pessoa que pergunta: Elizabeth, tenho 46 anos e há mais ou menos 1 ano comecei a sentir dores quando tenho relação sexual. Sou casada e tenho uma boa convivência afetiva com meu marido. Será que essas dores podem estar sendo provocadas por estresse? Eu tenho trabalhado muito tensa
com muitas metas de produção. Eu diria que, em primeiro lugar, seria necessário afastar qualquer possibilidade de haver algum processo nessa região da genitália. Quer dizer, essa região teria que ser examinada por um ginecologista, ela não coloca aqui nada a respeito de se foi ou não foi examinada. Mas, para se afastar qualquer processo inflamatório, infeccioso, alérgico, ou até algum outro processo que possa, às vezes, até ser cirúrgico, ou uma cauterização, uma coisa assim. Então, primeira, a ida ao ginecologista para afastar qualquer processo em que tenha que haver uma intervenção médica. Num segundo momento, se isso já foi feito, se isso não foi feito, tem que ser feito. Se isso já foi feito e foi afastada qualquer possibilidade de haver, então, algo que tenha que ser tratado medicamentosamente, aí sim poderíamos pensar em algumas coisas nesse nível de uma ansiedade maior, um estresse, uma pontinha de depressão, né, aí interferindo de alguma forma, ou até mesmo um processo fisiológico, como ela fala aqui na idade de 46 anos, se ainda não menopausou, que é provável que não, já está entrando na pré-menopausa, o que poderia causar uma diminuição da secreção que lubrifica a vagina quando a pessoa tem excitação sexual e quando normalmente tem uma relação sexual. A diminuição também desta secreção, quer dizer, um certo ressecamento dessa área, poderia contribuir também para causar um pouco de dor na relação sexual. Né? Já que a vida com o parceiro é uma vida de alguns anos de casamento, como está aqui, e é uma vida afetiva boa, não há aqui uma citação de conflitos, está me parecendo mais que seja alguma coisa, podendo ser alguma coisa na área justamente dessa lubrificação, caso não haja qualquer coisa, volto a colocar, que necessite de uma intervenção médica. Então, em primeiro lugar, a ida ao ginecologista. Posteriormente, então, pensar a respeito dessas outras situações. Segunda pergunta. Gostaria de saber se uma pessoa que dorme muito sofre de depressão, além do sono da noite, tem muito sono de dia. O importante é diferenciar sono de cansaço. Porque outra vez eu teria que abordar o seguinte: tem que se afastar alguma questão de origem orgânica, no sentido de coisas que dão muito cansaço. Anemia dá cansaço, existem doenças do metabolismo que provocam cansaço, por exemplo, hipotireoidismo dá muito cansaço, né? Outras doenças como diabetes mesmo, enfim, uma série de doenças, às vezes uma infecção crônica, uma infecção urinária, muitas vezes dá cansaço, pode até dar febre e evoluir para uma coisa mais grave. Então, quer dizer, a consulta aí a um clínico, a um médico, é imprescindível para tirar a dúvida de se é sonolência mesmo ou se é cansaço. Se for sonolência, averiguar se não há nada orgânico causando isso. Se não houver nada orgânico, então se pensar aí sim, muita tensão, depressão, que é uma exaustão psíquica, em que a pessoa, o corpo pede cama mesmo, quer dizer, há uma exigência muito grande do psiquismo,
inclusive da parte intelectual também, e pode sim levar a essa situação, mas acima de tudo sempre excluindo em primeiro lugar, quer dizer, se não há nada de orgânico nessa questão. Terceira indagação: é normal uma criança de 8 anos fazer xixi na cama? Normal não é uma criança de 8 anos fazer xixi na cama, mas pode acontecer? Pode acontecer, também por vários motivos. Inicialmente, uma consulta ao pediatra para afastar possibilidades de alguma coisa nesse organismo não estar bem. Mas aqui, uma pendência maior para o lado, sim, de questões, conflitos psicológicos que poderiam estar provocando essa situação. Como, por exemplo, a chegada de um irmãozinho. Muitas vezes acontece que uma criança que já não faz xixi na cama, ou às vezes até uma criança menorzinha, mas que já passou da fase da fralda, querer usar a fralda novamente, às vezes pedir uma mamadeira. Isso pode acontecer nessas situações. Ou em situações de conflitos entre o casal, em que o casal, por não estar bem, às vezes discute na frente das crianças, e a criança, ela é muito vulnerável ao relacionamento do casal. Ela se comporta realmente com uma influência muito grande do produto da relação desse casal. Quer dizer, ela é o resultado do relacionamento familiar, do relacionamento principalmente do pai e da mãe. E se essa criança se torna ansiosa por algum motivo, ela poderá, sim, em algum momento, manifestar uma tensão maior e, de certa forma, ter esse probleminha de urinar na cama à noite. Não seria uma coisa muito complicada de resolução, é uma coisa relativamente fácil. Normalmente, é só os pais procurarem esclarecer isso bem. Às vezes, numa conversa com o psicólogo, só o pai e a mãe já conseguem uma orientação suficiente para agir com essa criança, no sentido de conversar com ela para saber melhor o que está acontecendo no mundinho dela. Não é porque para uma criança de 8 anos, principalmente a mãe, que está mais ligada a ela, é o chão dessa criança. Né? Para uma criança, a família, e principalmente a mãe, é o seu chão. Então, se há alguma coisa de ansiedade, de vulnerabilidade, de desequilíbrio nessa pessoa, automaticamente essa criança percebe que esse chão está trêmulo, percebe que ela pode se desmantelar a qualquer momento porque o chão está tremendo. Né? Então, é como se a vida da criança sofresse um pequeno terremotozinho em que ela fica extremamente aflita por alguma situação que possa estar havendo, e às vezes até a mãe ou o pai não percebe, mas a criança percebe. Então, é muito bom poder ouvir essa criança, poder conversar com ela com calma, né? E através desse relacionamento, desse conhecimento, se encaminhar melhor para o que fazer. Outra questão. Será que você poderia abordar novamente a questão da autoestima? Eu estou lembrada de que já falei aqui sobre autoestima e coloquei essa questão muito relacionada à criação, ao fato de como a família lida com a criança, como esses pais se relacionam, como impõem limites a essas crianças ou como valorizam, né, a identidade dessa criança. E, estendendo mais um pouco esse assunto, eu poderia dizer que é muito importante, para que a gente desenvolva a autoestima, estar consciente de
todo o nosso potencial. Quer dizer, de todo, eu acho até... A palavra foi mal empregada. É lógico que ninguém conhece todos os seus potenciais, né? Nem eu conheço todos os meus potenciais, mas quanto mais a gente conhece os potenciais da gente, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente pode fazer essa leitura da gente mesmo, mais a gente desenvolve um processo de confiança na nossa identidade, na nossa pessoa. E isso é imprescindível para o aumento da autoestima. Isso é imprescindível para que eu possa ter convicções a meu respeito. Se eu tenho mais convicções a meu respeito, é evidente que a minha autoestima é mais alta e que ela vai melhorando à medida que essas convicções vão aumentando. Então, o conhecimento, acima de tudo, o autoconhecimento é importantíssimo para que a gente vá desenvolvendo cada vez mais a nossa autoestima. Outra questão. Elizabeth, o álcool pode prejudicar a ereção? Só 2 latinhas de cerveja? Pode. Pode sim, só 2 latinhas de cerveja podem já prejudicar. Primeiro, dependendo da idade que a pessoa tem, né? Se ela já passou aí dos 40, principalmente, porque mesmo sem a cervejinha, ela já começa a ter uma ereção que não é a mesma, né, de tempos em que ela era mais jovem. E não é à toa que a lei seca está aí e que a pessoa para no bafômetro para fazer o teste se tem algum teor alcoólico na corrente sanguínea. Quer dizer, o que altera para dirigir, altera para outras funções também. Então, pode alterar sim, mesmo 2 latinhas. Já tentei fazer terapia... Bom, outra questão, hein, gente? Já tentei fazer terapia 2 vezes, mas não consigo, porque quando estou animado, me soltando, o meu horário acaba e eu saio muito frustrado e com muita ansiedade. Acho que 40 minutos é muito pouco tempo de atendimento. Você pode me dar alguma dica? Olha, isso é muito pessoal, né? Quer dizer, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa está procurando um processo terapêutico por causas diferentes, né? E eu diria que é preciso se perguntar, né, mais profundamente se é o tempo mesmo que seria escasso ou se existem outras questões aí influindo, como, por exemplo, às vezes não se adaptar a um tipo de abordagem terapêutica e se adaptar a outro, ou não se adaptar a um terapeuta e se adaptar a outro. Eu acho que 2 experiências é muito pouco para se tirar uma conclusão. Não é? Porque, assim como as consultas médicas, odontológicas e outras tantas mais, né, às vezes a pessoa vai a um médico, não, vai a outro, não, vai a outro, não. Quer dizer, quantas experiências às vezes a pessoa precisa para encontrar uma pessoa em que ela tenha confiança, em que haja um bom relacionamento e ela possa, com certeza, ter uma troca, um feedback que faça uma diferença. No processo terapêutico acontece a mesma coisa. Então, não pare, né, porque tentou 2 vezes com 2 terapeutas e não conseguiu. Procure mais, corra atrás, porque é importante. A terapia, ela pode ser muito bem sucedida quando há entre terapeuta e o seu cliente um bom feedback, né? Como a gente chama,
com o referencial psicanalítico, uma boa transferência. Isso é maravilhoso. Quando acontece, esse processo corre maravilhosamente bem. Então, não pare aí. Insista. Procure outras vias de... outras orientações, outras indagações a respeito de terapeutas, e com certeza você vai encontrar alguém que te ajude nesse processo. Bom, vamos para outra questão. Tenho muita dificuldade para emagrecer. Estou acima do peso que deveria ter. O que seria melhor fazer? Dieta ou exercício? Bom, a princípio os dois, né? E também, num primeiro momento, a avaliação médica. Num primeiro momento, a avaliação com um clínico geral, ou um endocrinologista, ou um cardiologista, mas é importantíssimo fazer essa avaliação, até para se saber que tipo de dieta seria, se for o caso, que fatalmente vai ter que fazer dieta, e exercício também, que tipo de exercício poderia ser. Então, o ideal é que conjugue as duas coisas, mas há que se passar pela consulta médica para poder fazer essa avaliação. Outra questão. Sou hipertenso e tomo medicamentos há 2 anos. Existe algo que eu possa acrescentar ao meu dia a dia para me auxiliar complementando o meu tratamento? Existe sim. Existe algo que eu venho utilizando, inclusive comigo, há mais ou menos um mês. Há mais ou menos um mês, eu comecei a fazer exercício respiratório, exercício respirando lentamente e profundamente, acima de tudo, a respiração que a gente chama respiração de barriga, que é a respiração que todo bebê tem quando nasce, né? Quando ele nasce, ele respira perfeitamente bem, depois ele desaprende a respirar. Mas, a partir do momento que ele nasce, ele sabe respirar direitinho, que é justamente abrindo o diafragma, né, para entrada do ar e o esvaziamento, o afundamento aqui do abdômen, da barriguinha, quando solta o ar. A criança faz isso direitinho. Percebe uma criança pequenininha, um bebê dormindo, que você vai ver que a barriguinha dela sobe, a barriguinha desce, à medida que ela respira. E nós, como desaprendemos ao longo da nossa educação e do nosso condicionamento, desaprendemos a respirar, a gente passa a respirar enchendo o peito e esvaziando o peito. Essa respiração não é correta. Essa respiração também ajuda e leva muitas vezes à ansiedade. Então, esse exercício de respiração abdominal é um excelente coadjuvante nos tratamentos de doenças, de estresse, de hipertensão, de depressão, enfim, a respiração é importantíssima para que haja relaxamento psíquico, relaxamento do corpo de uma maneira geral. E como a hipertensão está muito ligada a descargas adrenérgicas, né, a respiração vai ajudar muito nesse aspecto. Então, eu diria que você poderia, sim, acrescentar as suas medicações para a hipertensão, acrescentar, então, todos os dias, 15, 20 minutos, no horário melhor que você tenha. Eu faço à noite. Esse tipo de respiração. Inspire profundamente pelo nariz, vagarosamente, encha bastante o abdômen e depois solte o ar vagarosamente pela boca, mas solte bem devagar, faça isso bem devagar. E num lugar silencioso, ou então com uma musiquinha de fundo, enfim, num ambiente o mais tranquilo possível. Isso com certeza ajudará. Hoje, os próprios cardiologistas já admitem essa técnica como um complemento do tratamento da hipertensão. Bom, sobraram algumas questõezinhas, mas nosso horário já vai batendo, e eu hoje gostaria de deixar para vocês algo que eu escrevi há algum tempo,
e que hoje deixo, então, como a minha mensagem para fechar esse programa, para que você pense um pouquinho a respeito dessas palavras que eu vou deixar para você. Dentro de mim jorra a vida. É, ao mesmo tempo, chegada e partida. Água cristalina, lavando feridas que a mão de outros não alcançou. Dentro de mim é tudo silêncio. Escorre até para fora e eu não consigo frear. No meu todo, às vezes, tudo. Consciência plena do meu apetite de amor. O que fazer? Com quem falar? Os dias são áridos, as ruas também. Onde desaguar esse sentir tão grande? Esperar, minha cara. Esperar, esperar. Até que a própria espera também possa passar. Então, muitas vezes, como eu tive inspiração para em algum momento da minha vida escrever isso aqui, você também sabe que muitas vezes é preciso esperar. O tempo é um aliado e é sempre um amigo. Uma boa semana para você, meu beijo e até quarta que vem.